Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 631 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da Constituição de 1988, indique a uma amiga. Uma amiga é muito fácil, o canal no YouTube, né? Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Vamos destacar, então, as nossas últimas entrevistas. Temos com o ministro, olha a pluralidade, hein? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, né? Depois com o filósofo Mário Sérgio Cortella, com o coronel José Vicente, foi durante décadas da Polícia Militar de São Paulo, hoje um acadêmico, um consultor, um analista da questão de segurança pública, e com uma conversa com o antropólogo Roberto da Mata, uma conversa excelente, que eu recortei um trecho que trata sobre a questão da identidade nacional. Né? Essas são as últimas entrevistas e temos uma série de outros que nós postaremos a partir de amanhã. Lembro também que nós criamos o clube, eu gosto muito do clube, o clube é uma coisa muito legal, muito bacana, né, que a gente vai agregando, vai alimentando, melhor dizendo, o clube com novos conteúdos no decorrer da semana. Tenho certeza, dá uma olhada lá, clicam, vocês vão ter todas as informações, tenho certeza que vocês vão gostar no Clube News. Eu estou gostando de fazer. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pela @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de cursos www.cursovilla.com.br. Lá tem informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. www.cursovilla.com.br. Sempre falo, se a gente quer mudar radicalmente dessas questões, quer dizer, ter um outro olhar sobre esse momento, vendo outras coisas, dê uma espiadinha no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, nós estamos vivendo uma situação interessante. Outro dia até eu lembrei do Tratado de Brest-Litovsk, que leva a paz na Primeira Guerra Mundial, 1918, ainda em pleno conflito da Primeira Guerra, entre a recém-proclamada Revolução Socialista na Rússia, que ainda não era União Soviética, vai ser na década seguinte, né, mas é a paz com o Império Alemão. Brest fica ali na Polônia e tal. E na época a Polônia vai renascer depois da Primeira Guerra Mundial, né, como é sabido. Então ficou, e antes alguns na Rússia falavam, né, do nem paz nem guerra, tal. Parece que nós estamos numa situação aqui do nem paz nem guerra, mas uma situação aguardando o dia 7, né? Estamos começando o Setembro Negro, né, eu já expliquei, fiz a comparação guardadas as devidas proporções com a Jordânia, né, aqueles acontecimentos trágicos em relação aos palestinos, que até hoje não têm seu Estado configurado, com fronteiras nacionais, numa relação que tem de ter com os outros países da região, em especial com Israel, numa convivência, porque não é mais possível imaginar, né, aquilo que falavam no passado já, né, vamos jogar os judeus do mar, isso não tem nada a ver, são 2 estados constituídos, um deles desde do período posterior à Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel, e a questão da Palestina, que é muito complicada. Mas, sem adentrar nessa questão, que é uma questão complicada, vamos pensar um pouco o que está acontecendo aqui. Eu sinto no ar isso, né? Tá? Essa coisa assim, o que vai acontecer? O criminoso Bolsonaro, porque nós temos de nominá-lo dessa forma, alguém que participou da morte de quase 600 mil brasileiros não pode ser chamado de Sua Excelência. Né? Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Segundo a Folha de São Paulo, né, ele disse aquelas frases assim, de grande profundidade filosófica dita pelo Bolsonaro. Ele disse que nunca houve oportunidade como essa, diz o Bolsonaro, sobre os atos de 7 de setembro. É difícil entender. Ele diz o seguinte, né, com aquela cara, que ele busca fazer uma cara de inteligente, com aqueles beócios que o cercam os cangaceiros e os fanáticos nazifascistas que o ouvem ali. Disse ele, a vida se faz de desafios. Sem desafios, a vida não tem graça. Puxa vida, hein? Que profundidade. Esse homem é presidente de um país de 203 milhões de habitantes, que já teve grandes presidentes, tem uma grande história. E agora tem um miliciano na presidência. Continua o miliciano. Nunca, as oportunidades aparecem. Nunca outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante, ou será importante, quanto esse nosso próximo 7 de setembro.
Em suma, ele está dizendo que vai acontecer alguma coisa que só ele sabe, eu não sei, você não sabe, e a gente pode presumir, né, o que pode estar nesse cérebro privilegiado do Bolsonaro. O golpe de Estado é algo que ele vem cantando, falando isso para os seus seguidores, os nazifascistas, gente fanática, ressentida, que tem ódio, medíocre intelectualmente, né? E que ele vem repetindo, repetindo, repetindo. E hoje, inclusive, ou vários jornais nas redes aqui retratam, portais, é uma coisa grotesca. Ele fez questão de mostrar uma medalha, uma espécie de medalha que está cunhada, chama-se de Clube do Bolsonaro. É aquele pessoal baixo, é um pessoal rastaquera, gente baixa, né? Que entregou para ele uma medalha escrito Clube Bolsonaro e um lema, olha o nível, e ele ficou satisfeito, olha o nível, imorrível, imbrochável e incomível. Convenhamos, né? Nós nunca tivemos um marginal na presidência. Esse homem é marginal, esse homem é baixo. Você acha que você vai convidar esse homem para vir na sua casa, por exemplo? Né? O presidente de Portugal ficou constrangido. A missão americana que teve recentemente, cerca de 10 dias no Brasil, foi conversar com ele, do novo governo norte-americano. Eles saíram realmente falando assim, como é possível que esse homem é presidente da República? Todo mundo que tem contato com esse marginal fica assustado, né? Olha o que ele diz, e dá risada, imorrível, imbrochável, incomível. Meu Deus, a baixeza, né? Quer dizer, nós chegamos a um ponto que temos um marginal na presidência da República. E o país assiste isso normal, mas eu fico pensando, claro que a maior parte está, as pesquisas mostram que ninguém aguenta mais isso, há uma profunda insatisfação, temos a crise econômica, temos a inflação de alimentos, a inflação de combustíveis, o desemprego, o caos econômico, o orçamento mal feito que eles mandaram para o Congresso Nacional, é tudo um verdadeiro horror. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem de começar a pensar. Eu estava olhando também no noticiário hoje e vi lá que os manifestantes, os fanáticos extremistas do 7 de setembro, que eles querem inclusive se apropriar da independência do Brasil, os nazifascistas, né, assim como querem se apropriar da bandeira, e eu falo que a bandeira é nossa, não é deles. A bandeira deles tem 2 símbolos, suástica e fátio. A bandeira nacional é nossa. Isso é importante lembrar. Eles querem se apropriar da data, o 7 de setembro, né, e querem assaltar as cores nacionais. E aí, esses extremistas nazifascistas foram recebidos no Palácio do Planalto 2 vezes, de acordo com os jornais de hoje. E vale a pena dar uma olhada numa foto que então tem um tal de Zé Trovão. É uma baixeza, é uma baixeza. Você imagina Zé Trovão, Batoré, Goiabão, essa turma é gente baixa, baixa mesmo, é o rebotalho, é a caterva, a malta, né, da sociedade brasileira que está aí no primeiro plano. E o Zé Trovão dissertou. Zé Trovão, quem é Zé Trovão? Nem sabia quem era, mas é um sujeito que se autoproclama Zé Trovão, que disse o seguinte, com aquela inteligência digna dos nazifascistas bolsonaristas, que são medíocres, por aí que tem ódio dos inteligentes, de quem tem cultura, né? O medíocre do Zé Trovão, né, disse o seguinte, que ele quer o impeachment dos 11 ministros do STF. E ninguém falou para ele, para o Zé Trovão, que como todo bolsonarista é medíocre, nazifascista, tem ressentimento e ódio do conhecimento, né? O Zé Trovão precisa avisar para ele que, primeiro, e não por ordem de importância, primeiro, não tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal no momento. Tem de ser lembrado que após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, né, há pouco tempo atrás, não foi preenchida a vaga. Portanto, no momento, medíocre, como todo bom fanático nazifascista, bolsonarista, né, tem uma idiotia presente no olhar, né, no cérebro nem se fala. Então, ao idiota do Cedrovão, lembrar, né, que tem 10 ministros. Então, se você quiser um impeachment, é de 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. A corte comporta-se por 11. Foi nos anos 60, com uma alteração constitucional de breve tempo, chegou a ter 16. Depois voltou
para, através de um ato institucional, uma forma muito democrática, a ter 11 membros, e a Constituição de 88 manteve a composição da Suprema Corte Brasileira com 11 juízes. Então, portanto, ele quer o impeachment de 11, quando tem 10 no momento, porque a vaga não foi preenchida ainda do ministro Marco Aurélio Mello. Mas isso mostra quem eles são. A pobreza intelectual, a mediocridade, a preguiça, né? Gente que não lê, que não estuda, que não consegue escrever, tem dificuldade com a língua de Camões, né? Basta ver, né? Na CPI da Covid, a bancada da Beócia, né? Os que defendem o governo, a dificuldade que eles têm para falar, realmente não é fácil. Mas lembrar também ao Zé Trovão, ao Batoresse, também o Goiabão, o Sérgio Reis, olha, realmente, hein? A lembrar a todos os fanáticos nazifascistas que, se vocês querem o impeachment dos 11 ministros, primeiro vocês têm de seguir o que determina a Carta de 1988. Essa solicitação de vocês que são ignorantes, tal, tem de ser feita ao Senado Federal, porque tem de lembrar a vocês, de acordo com a Carta de 1988, o impeachment de um presidente da República é diferente. Aí você, no caso de crime de responsabilidade, você compete privativamente à Câmara, diz o artigo 51 na cabeça do artigo, cabe privativamente à Câmara dos Deputados autorizar quem processa e julga, em sendo crime de responsabilidade, é o Supremo Tribunal Federal, e no momento do julgamento, sob a presidência do presidente do STF. Mas eles sequer abrem a Constituição para lê-la, né? É assim um negócio inacreditável, a mediocridade intelectual dessa gentalha, e gentalha que hoje tem poder. E você vai me dizer assim, mas como é que tem poder? Eles são recebidos 2 vezes no Palácio do Planalto, a sede do Executivo Federal. É um negócio assim inacreditável. Então, o Bolsonaro está preparando, e isso é claro, e ontem eu lembrei que eles têm de usar a suástica, o fato, e têm repetido isso várias vezes, porque eles não podem pensar nem na Constituição, nem em expressões que vêm de um outro, e conceitos, né, que vêm de um outro campo político ideológico, por exemplo, do liberalismo, né? Eles não podem falar liberdade em que sentido de liberdade? A liberdade no sentido do liberalismo, no sentido clássico que aparece em 1789, em França, né? Eles nem sabem, porque se eu falar 1789 em França, eles não têm a mínima ideia, eles imaginam que é uma rua chamada França, número 1789, que nós estamos falando com beócios, gente ignorante. Muitos têm dinheiro, né? Mas o ódio do conhecimento e o jeitão, você olha, você já sabe que é um beócio bolsonarista, né? O traço, o olhar, o ódio, a violência, ressentimento, né? Porque não consegue, tem problemas cognitivos gravíssimos e não entende o que é a sociedade moderna do século XXI. Então, nazifascista é assim. E é interessante que eles importaram, e isso vale destacar, eles importaram a visão de mundo dos Estados Unidos, da extrema-direita norte-americana, supremacia branca, Ku Klux Klan, todos aqueles movimentos que se manifestaram, os nazifascistas americanos, no 6 de janeiro, na invasão do Capitólio. Eles trouxeram isso paulatinamente, isso foi adentrando o Brasil. A questão das armas, por exemplo, é claramente da extrema-direita norte-americana. E ele disse inúmeras vezes, nesses dias, não só, mas especialmente nesses dias do Bolsonaro, que ter o fuzil é ter a liberdade. Isso ele repetiu porque algum bobão norte-americano falou, e ele, como um bom bolsonarista, é traidor da pátria, porque os nazifascistas bolsonaristas têm essa visão. Por isso que ontem eu fiz vejam, a live de ontem, uma questão analítica, que eles não se encaixam em um tipo de leitura da extrema-direita brasileira do século XX, que nasce lá nos anos 30, 1930. Não encaixa. É outra coisa. Né? Esses nazifascistas bolsonaristas que vão estar presentes no dia 7, os black blocs de extrema-direita. Registrem em várias cidades do Brasil, especialmente Brasília, e mais especialmente em São Paulo, os black blocs da extrema-direita nazifascista vão estar presentes. Isso está claro, está evidente que isso vai ocorrer. E vão buscar algum tipo de incidente. Agora, eu até
estava pensando e analisando tudo, estudando, porque a gente tem de fazer o que eles não fazem. Nós pensamos, refletimos, vemos várias leituras, e assim que se faz um trabalho acadêmico. E na hora que você se debruça sobre o objeto, que é a conjuntura política, né, pode ser uma batalha de Tararé. Quer dizer, o 7 de setembro pode ser uma batalha de Tararé. E, nesse caso, a tensão dirigida para o dia 7 vai se estender por todo o Setembro Negro. E não só, vai para outubro, até o momento que isso vai explodir. Até o momento que isso vai explodir. Ou seja, repetindo, poderemos ter uma batalha de Tararé. Por que batalha de Tararé? E vamos lembrar do humorista Aparício Torelli, grande Barão de Tararé, uma figura fantástica. Vejam aí, tal, leio, rio com ele, né? O humor sempre é de oposição e de crítica ao poder, senão não há humor. Né? A Batalha de Tararé é uma batalha que é no sul aqui do estado de São Paulo, na divisa, não há fronteira de estados, né? Dentro da nossa República Federativa, na divisa com o Paraná, tem Tararé, que fica no estado de São Paulo, né? E haveria em 30, com a subida das tropas da Revolução de 30, que vem lá de Porto Alegre e tal, eu não vou estender toda a explicação, haveria um combate com as tropas federais em Tararé que acabou não ocorrendo. Isso levou a uma grande gozação da Batalha de Tararé, aquela que não houve, né, a batalha que não houve e tal, e isso ficou dito. Hoje não se fala muito, mas no passado era usado muito, isso aí vai ser uma Batalha de Tararé e tal, mas nós fomos empobrecendo até as metáforas políticas. Nós estamos num momento de empobrecimento muito grande, ausência de lideranças, né? Nós não temos mais os grandes economistas, aqueles grandes debates econômicos, isso nós não temos os grandes debates políticos, né? Isso é rigorosamente verdadeiro. Não temos uma grande intelectualidade, não temos uma grande universidade pensando o Brasil, né? Aquele debate que nós já tivemos. Né? Então, a grande questão é que existe um vazio, um enorme vazio. E, assim como no futebol, o vazio é ocupado, não é verdade? Lá você pode pensar no vazio no futebol, ponto futuro. Lembra quando o Cláudio Coutinho, tão criticado injustamente, né? Alguém que era um visionário, foi um técnico muito importante do futebol, morreu muito jovem, mas era um visionário, falava em ponto futuro, né? Overlap, né? E usava uma série de expressões, polivalente, etc. E as pessoas ouviam, o vazio passa a ser ocupado, você identifica, faz o lançamento, né? E o jogador lá chega. Na política também não há vazio, o vazio é ocupado, né? O vazio é ocupado, e foi ocupado por quem esse vazio, né? Tendo em vista as ausências que eu falei anteriormente, pelos nazifascistas bolsonaristas. Ali, eles ocuparam, havia um vazio, eles ocuparam. Claro que tem o fenômeno novo das redes sociais, né, que pode ter algum tipo de explicação, mas não dá conta por uma problemática tão complexa, que houve o vazio, insisto, lideranças políticas, do grande debate econômico onde estão os grandes economistas, da intelectualidade, né, das universidades, do mundo empresarial. O mundo empresarial teve grandes líderes empresariais. Eu cito algumas vezes o Roberto Simons, porque eu conheço e li o Roberto Simons, que é um historiador importante, ele tem uma boa história econômica do Brasil, escreveu muito, tal, e é um homem fundamental na criação do Ciesp e Fiesp, foi deputado constituinte em 33, 34, tal. Então, nessa ausência, essa cloaca bolsonarista, nazifascista, ocupou esse espaço, porque, assim como no futebol, espaço é ocupado na política. E, e dessa forma, eles ocuparam com o que eles tinham. E aí eles se diferenciam, lembra-se que eu falei ontem, do integralismo. Não tem nenhuma relação, porque esses que se dizem hoje integralistas é piada, não leva a sério, né? Deixa para lá, vamos em frente. Não tem a ver com integralismo, eu mostrei alguns livros aqui do Plínio Salgado, tem outros, né, de integralistas também daquele período, criado em 1932, de outubro, vai até o golpe de 10 de novembro de 37, quando suspende, eles tentam ficar com uma organização chamada ABC, mas também é proibida. O integralismo, você tinha lá uma concepção. Primeiro, você tinha um partido. Segundo, você tinha organizações de massa. Isso é importante no sentido de compreensão do objeto. Partido, organizações de massa, intelectuais orgânicos, publicações, artigos, jornais, livros, né? E tinha um projeto de país,
não estou entrando no mérito de ser bom, não, tá? Vocês estão compreendendo. Um projeto de país, e tinham, nesse conjunto desse projeto, uma visão marcada pelo catolicismo ultraconservador, e por um nacionalismo tal. E aí vem a vestimenta verde, o sigma, a Naue, etc. Né? Etc, etc, etc. Então, o integralismo é isso. Muita gente que entrou no integralismo porque identificou... A década de 30 é uma década de explosão cultural no Brasil. Né? Provavelmente, olha, em termos de literatura, é fantástica a literatura brasileira, os grandes livros. Né? Fale um, você vai dizer para mim, Vidas Secas. Fale outro, eu posso ficar falando aqui inúmeras. Lembrar do 15, de 1930. Né? Podemos lembrar dos clássicos de interpretação do Brasil, não é verdade? Né? Ali em 1933, 1936, e etc, etc, etc. Podia citar um monte de coisa. E essa efervescência que é esse Brasil moderno, que nasce a 3 de outubro de 1930 com a Revolução. E o integralismo é parte desse processo, assim como a expansão do Partido Comunista, assim como a presença de liberais, e muitos movimentos que estão presentes naquele período tal. E de um pensamento autoritário que não é integralista, mas que vinha do pré-1930. E aí muita leitura que passa por Alberto Torres, que é muito fundamental, e por um seguidor do Alberto Torres, vai ter uma presença muito importante no Estado pós-30, que é Oliveira Viana. Mas aí é uma longa história. Em suma, mas você tinha, portanto, projetos intelectuais orgânicos, organizações de massa, tudo isso que eu falei. Né? O que você tem entre os nazifascistas bolsonaristas? Não tem nada disso. O que você tem você vai falar que tem intelectuais orgânicos, partido, cadê? Organizações de massa, publicações, livros, projeto por país, não é nada. Então, o que tem? É a pergunta. Aí você vai falar. E aí satisfaz os rastaqueras, satisfaz a cloaca bolsonarista, a cloaca, né? a caterva, essa malta. As falas, que não são nem ideias, não chegam a constituir frases orgânicas, porque são de uma pobreza e algumas são interrompidas, falar daquilo que eles chamam de mito. O mito é um semiletrado, que é o Bolsonaro, é o imbrochável, imorrível, não sei o quê. Ele é um medíocre, ele não tem nem ideia do que fala, mas ele está à altura dos seus liderados, dos seus liderados. Agora, tem uma sequência nisso. E aí qual é? E isso é importante, a interpretação, Regis, é aqui, desse canal. Ou seja, ele tem a ver com uma extrema-direita brasileira, que não é um corpo único, assim como no campo da esquerda você tem variações, e da extrema-esquerda, né, do centro-esquerda, na extrema-direita também. Então, se você for pegar, dá uma olhada escreve lá, Almirante Penaboto, ou Penabotismo, né? Ontem eu mostrei publicações, né, que eu tenho é ali, é aquele pessoal que vivia de teorias conspirativas, né, extremista, né, que não consiga conviver com a democracia, com a pluralidade. Imagina agora, na terceira década do século XXI, essas pessoas, com esse mundo que está se modificando, não conseguem entender, e olha para um passado inexistente, né, inventa um passado que nunca existiu. Então, o penabotismo, aí vem a ditadura militar, ali as torturas, aquele mundo ali daquela comunidade, daquela expressão que ele usava, comunidade de informações dos assassinos, dos covardes, dos torturadores, que se comunica com o penabotismo e com o frotismo, que é da tentativa fracassada de golpe de 12 de outubro de 77, que termina a sua participação maior na cena política com o fracasso do atentado do Rio Centro. Então, você tem esses vamos chamar de 4 momentos que eu apresentei. E essa extrema-direita, ela some, ela quase que desaparece ali depois do fracasso do Rio Centro. Em seguida, se fortalece o processo de abertura democrática, temos as eleições para os governos estaduais em 82, depois a vitória de Tancredo no colégio eleitoral, e etc, etc, etc. Né? Então, isso foi, mas estava lá. Quer dizer, ele não desapareceu. Ficou no fundo, como eu gosto sempre de usar essas imagens de teatro, de palco, ficou lá no fundo da cena e ninguém dava muita importância. Foi com o criminoso Bolsonaro, um homem que tem as mãos sujas de sangue, o maior assassino da história brasileira, que a história brasileira não o absolverá,
A história brasileira não absolverá, pelo contrário, os historiadores do futuro vão ter um material muito triste, né? É o momento mais dramático da história do Brasil republicano. Ele que foi trazendo, paulatinamente, primeiro nos ataques constantes que ele fazia ao Estado Democrático de Direito, sem ter resposta devida, isso que eu sempre falo. Ele pode dizer qualquer coisa, qualquer dia, qualquer horário, tem que ter resposta. Não diga que isso é cortina de fumaça para esconder alguma coisa, porque aquilo que ele fala, ele vai falar uma outra pior no outro dia, e assim sucessivamente. Se você não tem a resposta, dá a entender que o que ele está falando é verdade. E aquilo eu sempre falo, vai minando as bases, solapando, para usar aquelas imagens meio geológicas do Euclides da Cunha, lá nos Sertões, adaptando, vai solapando as bases do Estado democrático de direito. E ele fez isso durante 30 anos. E fez com eficiência o Beócio. Fez com eficiência, porque não tinha resposta. Então, aquela extrema-direita derrotada lá no Rio Centro, foi o seu último momento, ela vem com ele, com o criminoso, o vereador Bolsonaro, o deputado federal Bolsonaro, até o candidato a presidente da República Bolsonaro, que foi salvo pelo Odélio Bispo, né? E o presidente, quem diria, Jair Asmodeu Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019. Aquela coisa grotesca, com o filho saltando atrás, dizendo que estava armado para proteger o pai. Imagina, se tem um franco-atirador, matava o pai se fosse o caso. É um absurdo daquilo que ele está dizendo. Né? Como se ele atrás... A loucura de uma família de loucos, de gente desequilibrada. Né? Então, chegamos a esse ponto. Esse ponto que esse nazifascismo, portanto, tem a sua história. E aí, nesse canal, foi aqui que nasceu essa interpretação do ministro Aires Brito, em 2 entrevistas, ele deu 3 entrevistas, em 2 delas especialmente, que ele fez referência, foi ele, e muito bem lembrado agora pelo ministro Lewandowski, ao artigo 5º, inciso 44, o que reza esse inciso. Constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Estão dizendo que foi uma grande sacada do Lewandowski. Não vou dizer que não criticá-lo, não cabe, ele identificou corretamente. Mas o ministro Aires Brito, no meu canal, 2 vezes falou isso, em 2 entrevistas, numa brilhante combinação, um dos maiores conhecedores da Constituição brasileira. Né? Aqui, se ele está dizendo que nunca houve uma oportunidade como essa agora para o 7 de setembro, está muito bem a resposta aqui. Artigo 5º, leiam, podem ler, o inciso 44. Então, a questão que se coloca nessa conjuntura complexa, difícil entendimento, de muita atenção, estava vendo a CPI da Covid, lá o sujeito que pagava as contas de um funcionário do Ministério da Saúde, o cara de uma empresa que tinha interesse no Ministério da Saúde, um negócio terrível, terrível, a gente não para de ver casos, a casa lá do 4º filho do Bolsonaro com a 2ª mulher, lá uma mansão, como que eles alugam aquela mansão, estranhíssimo, não tem dinheiro para pagar 1/5 dos gastos, aluguel e gastos de empregados, impostos, taxas e etc. Né? Quem comprou não tem recursos para comprar aquela casa, era o único imóvel dele, estranhíssimo, tudo nebuloso, porque é coisa de assassino, ele é sócio do escritório do crime, eles partilhavam o roubo da comunidade ali de Rio das Pedras. Esse é o Bolsonaro. Nós estamos falando do presidente miliciano, um presidente que fala que é imbrochável, não sei das quantas, fala essa bobagem, jeito ridículo, um cara com linguagem de marginal. Esse não é nem o tiozão do churrasco, nada disso. Esse é um marginal. Então, ele deu voz aos nazifascistas, aqueles... Voltamos ao Penaboto, aos torturadores da ditadura, né? Ao fracasso dos frotistas, né? Em 12 de outubro de 77, no golpe fracassado, e lá na frente, e lá no Rio Centro. Né? Ele deu voz a esse, e eles foram chegando. E na sociedade brasileira, por fim, isso está presente, nós temos uma extrema-direita na sociedade. Tem. Um país foi o último a abolir a escravidão. Foi o Brasil, isso é pouco? Você acha que esse sentimento racista presente aqui não está vinculado diretamente à extrema-direita nazifascista bolsonarista? É claro que está. É claro que está. Não há nenhum nazifascista bolsonarista que não seja racista, por essência, por definição.
Não é verdade? Então, isso tem uma raiz histórica também lá atrás, né? Que nós temos de ver. E isso esteve presente no século XX brasileiro, sempre presente, né? Vamos lembrar que esse ano ninguém fala, só eu, mas devemos lembrar a lei de 1951, a Lei Afonso Arinos, a importância dessa lei, 70 anos depois, podíamos lembrar, ou não. Acho que, né? Dão lá, colocam lá a Lei Afonso Arinos. Uma vez, em 2001, creio, quando ela fez 50 anos, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, há 20 anos atrás, né? Lembrei a questão do Afonso Arinos, que nem falava nada, quem estava nem aí. Eu achava isso importante, importantíssimo. A questão do racismo, vejo, que antecede, portanto, uma discussão mais, depois muito mais contemporânea, que vai percorrer a década, que vai dar na Constituição de 88. Estou falando de 1951. Então, isso é importante para a gente pensar quem são esses nazifascistas bolsonaristas. Você tem os do andar de cima, que são os rastaqueras, têm dinheiro, mas são ressentidos, não tem com um nível cultural baixíssimo, tem ódio da cultura, da diversidade, da sociedade do século XXI, né? Tem as frações médias e tem o andar de baixo, que são aqueles que não têm consciência política nenhuma, mas que sempre estiveram presentes aí na história do Brasil, mas que não têm consciência nenhuma. Agora, quem dá solidez ao crime, né, o maior crime cometido contra a história do Brasil, que o Bolsonaro é o maior criminoso da história, são os rastaqueras, os que estão aqui, no andar de cima. É o que dão dinheiro, é que sustentam essas organizações, financiam fake news, como o Supremo está investigando, muito bem até agora, né? Toda essa conspiração, essa tal de segunda independência, eles querem se apropriar da independência do Brasil, traidores da pátria querem se apropriar da independência do Brasil, né? Querem se apropriar da nossa bandeira, das cores nacionais. Quem são eles dentro dessa linha histórica que eu mostrei? Eles não têm, né? Então, o curioso, o que chama, o que vai fazer os pesquisadores do futuro lançar muitas perguntas sobre o objeto, como é que tudo isso, sem partido, sem organização de massa, sem intelectuais orgânicos, né? Sem projeto, sem produção de textos, livros, por que isso está aí? Aí pode ser que o problema não é o nazifascismo, entender pelo nazifascismo bolsonarista. São os outros lados, eu não trabalho com dois lados, com uma dicotomia, né? Não, são os outros. O que estava ocorrendo na sociedade brasileira nesse momento? Como é que essa sociedade não conseguiu responder? Então, a questão, né, para entender o nazifascismo bolsonarista, se você entende internamente, mas o fator explicativo, acho eu, determinante, não é ele, é o externo. É aí que vale a pena a gente lançar as nossas hipóteses de trabalho, refletir, pensar, para tentar entender quem são os nazifascistas bolsonaristas, por que eles são tão medíocres, o ressentimento que eles têm, o ódio à cultura, a violência. Como é possível chamar de mito um semiletrado que não articula duas frases com sentido? Que é interessante, não é alguém, porque quando só a última comparação, e não é no sentido, eu não estou emitindo julgamento de valor. O Plínio Salgado escrevia bem, né? Vocês podem ler, se quiser, um romance que antecede o integralismo, né? O Estrangeiro, né? E ler todo, ele foi deputado pelo PRP antes, né? Ele e o Menor Delpicchia. Os três amigos eram ele, o Menor Delpicchia e o Cassiano Ricardo. Eu acho o Cassiano Ricardo um poetaço, tremendo poeta, que não é valorizado, né? Mas os dois, Cassiano e Menotti, não entraram no integralismo. Eles foram para um outro movimento, uma outra história, né? Mas o Plínio Salgado é que fundou o integralismo, mas eles também eram de extrema-direita. Depois o Cassiano Ricardo se aproxima do varguismo, tem um outro caminho, caminho político e caminho estético. Vai terminar até com uma poesia, né, concretíssima, mas esses são outros 500, para não perder o fio da meada. É isso. Acho que deu para vocês entenderem. Então, a pergunta que eu faço é isso. Podemos ter, no 7 de setembro, uma batalha de Tararé? Podemos. E aí a tensão vai continuar. E só Deus sabe isso, onde vai terminar e com que custo, né? E tentar pensar um pouquinho sobre sobre os nazifascistas bolsonaristas. Quem eles são, o que eles pensam. Como é possível chamar de mito isso? Que ideias eles têm? Não têm ideias. É tudo. E essa presença nociva norte-americana, né? Do que há de pior, do rebotalho da sociedade norte-americana. Mas vamos pensar, ao menos hoje é um dia mais tranquilo politicamente,
permite que nós possamos fazer uma reflexão, né? E que é nossa, de tentar entender. Entender não é no sentido vulgar, de passar a mão na cabeça, não. Eu estou pensando no Lúcio Febvre, né? Da Escola dos Análises. Outro dia, o Roberto da Mata fez uma menção dele na entrevista. Lembrou o livro sobre o Rabelais, o problema da incredulidade no século XVI, um livraço. Eu tenho aqui, tal. Mas é a Escola dos Análises com Marc Bloch, o grande Marc Bloch, que morre. Eu tenho aí um belo livro também, morre na Resistência Francesa. Eu tenho um livro sobre a ação política também no Marc Bloch. Claro que ele tem os clássicos, a de feudal, etc. Não vou repetir tudo. O métier, o ofício de historiador, que é um clássico, que aqui chama Introdução à História, e por aí vai. É isso, né? Aqui, se deixar, eu fico falando 3 horas aqui. Mas é isso, acho que a nossa conversa, creio que foi bastante produtiva. Hoje tentamos buscar algumas questões analíticas. Espero que vocês tenham gostado. Usem aí a página dos comentários para isso. Se você gostou dessa e tantas outras lives no meu canal, está entre os 631 inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a um amigo, muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize a página dos comentários, né? Eu lembro que eu estou gostando muito, e digo realmente de coração, com o Clube de Membros, né? Nós estamos criando um Clube de Membros, tem todo um conteúdo original que nós estamos postando lá no clube. Acho que é uma coisa bem bacana, bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu estou gostando muito. Entre lá que tem todas as informações. Lembro também as entrevistas que nós acabamos de postar, que são as últimas 4. Estou só me referindo às últimas 4. O ministro Aires Brito, do STF, né? Uma bela entrevista, inclusive fala do inciso 44 do artigo 5º, que é muito importante, né? O filósofo Mário Sérgio Cortella, o coronel José Vicente, da PM, né? Que foi da PM de São Paulo, coronel da reserva, e com um grande antropólogo, eu tenho uma grande admiração, o Roberto da Mata. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil, www.cursovilla.com.br. E, por fim, eu falo, é aquela coisa mais leve, dê uma olhada no Instagram da minha mulher, vocês vão gostar muito, vão mesmo, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!